irmão que é de São Gotardo, nosso irmão que vem nos prestigiando sempre aqui no MESESG, presencialmente, hoje online, né, Simão? E a gente fica muito grato pela sua participação mais uma vez, te agradece e nós passamos a palavra para você elaborar esse tema tão precioso para a gente. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite, ao Gilmar, a Juliana. Muito obrigado. É uma alegria participar do MESESG, né? Um encontro que há muitos anos nós dele participamos, né? E sempre falo da minha querida São Gotardo, né? Minha cidade natal, onde aí fiquei até os meus 25 anos de idade. Então, tenho todo um carinho por São Gotardo, tenho todo carinho pelos amigos, né, e pelo espiritismo tão bem desenvolvido aí em São Gotardo. E agora participar desse MESESG virtual, né, desse MESESG moderno, né, da internet. E a gente agradece, né, por essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que não estejamos perto. Atribuem a Leonardo da Vinci justamente essa ideia, essa frase. Teria dito ele: para estar junto não precisamos estar perto, mas do lado de dentro. Então nós estamos do lado de dentro de cada coração, do lado de dentro dessa doutrina que nos fortalece, nos dá esperança. Então, por estarmos do lado de dentro do Cristo e o Cristo em nós, nós estamos juntos, mesmo que distantes fisicamente. E ouvindo aqui essas poesias belíssimas e essa última de Olavo Bilac, chamando a atenção nossa para essa ideia do Brasil, esse país continental, esse coração do mundo, essa pátria do Evangelho, nós podemos então pensar que todo o acontecimento aqui na Terra, todos os fatos relevantes aqui na Terra, eles têm um nascedouro no mundo espiritual. Pensar de maneira diferente seria desconsiderar a própria realidade espiritual. Achar que os acontecimentos significativos aqui da Terra sejam fortuitos seria desconsiderar a própria lógica da lei de Deus. Nós já estudamos no Livro dos Espíritos que nós temos dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Temos diversos orbes materiais, mas os mundos nós temos o mundo material e o mundo espiritual. E como vemos lá na questão 86 do Livro dos Espíritos, a partir da questão 84, esses dois mundos interagem-se. Esses dois mundos se associam de maneira tal que o mundo espiritual influencia quase que diretamente o mundo material. Até porque nós que estamos aqui encarnados somos espíritos. Somos espíritos tal qual também são espíritos aquele ou aqueles, tais quais aqueles que estão no mundo espiritual. A diferença é que aqui nós estamos encarnados, ocupando um corpo, no meu caso até bastante corpo, mas estamos encarnados. E os espíritos desencarnados. Então, na verdade, quando dizemos dois mundos, nos referimos a duas dimensões, mas de um mundo, que é o mundo dos espíritos, sejam desencarnados, sejamos nós, os encarnados. Então, isso fica claro que essa interação entre os mundos é natural e é da natureza. Essa ideia, até de certa forma platônica, quando ele nos trazia, Platão, o mundo das ideias, o mundo dos sentidos, a episteme, que ele assim chamava, a doxa, que ele assim chamava, que o mundo das ideias, a episteme, era o nascedouro, e que o mundo dos sentidos era uma cópia mal feita, mal apresentada, mal aplicada desse mundo dos sentidos. Da mesma forma que nos falava Santo Agostinho, da cidade de Deus e da cidade dos homens. E a cidade dos homens seria uma cópia mal feita, mal aplicada, da cidade de Deus. E o Espiritismo nos fala, então, do mundo espiritual e do mundo material,
Não como cópia o mundo material, como cópia mal feita, mas como laboratório das experiências práticas nossas, dos espíritos. Como vemos na questão 230 do Livro dos Espíritos. Quando dizem os espíritos que o espírito evolui na erraticidade e em conhecimento, mas só o contato com a matéria lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Então, estar aqui na Terra é para um exercício de toda uma estrutura de conhecimento que nós temos, aurida e adquirida no mundo espiritual. Isso quer dizer, então, que o que aqui realizamos tem, em termos de nascedouro, em termos de conhecimento, em termos de elaboração, em termos de projeto, em termos de arquitetura, o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, ele age. E aquilo que nós chamamos fatos históricos, na verdade, são materializações de projetos espirituais aqui na Terra. Materializações daquele processo evolutivo desenvolvido no mundo espiritual, para que pudesse ser aplicado aqui na Terra. Já que aqui na Terra, sendo o nosso laboratório, onde colocamos em prática os conhecimentos adquiridos, nós possamos evoluir. Que é o que está colocado na questão 132 do Livro dos Espíritos. Quando ali se pergunta qual a finalidade da encarnação dos espíritos, e os espíritos respondem que Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de nos fazer progredir. Então só estamos aqui na Terra para o progresso. E os acontecimentos, por assim dizer, históricos, significativos, vão marcando etapas, vão marcando eras nesse processo evolutivo da própria humanidade. Então não há que se estranhar quando lemos, por exemplo, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de vermos uma história do Brasil muito semelhante à que nós estudamos na escola. Mas ali temos a história física praticada no correr dos séculos, mas nós temos os porquês desses fatos assim chamados históricos, e temos também o ponto, a participação do mundo espiritual nos fatos históricos. Aqueles fatos corriqueiros, muitas vezes assim ditos por nós, mas que têm uma estrutura espiritual inspirando as ações. Tem os porquês reencarnatórios de uma ou outra, ou várias figuras, por assim chamar, históricas. Tudo que aqui na Terra acontece, há um preparativo no mundo espiritual. Se nós olharmos o nosso planeta Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Somente nos últimos 5 milhões de anos é que tivemos a presença hominídea aqui na Terra. Em 4 bilhões e meio de história, somente nos últimos 5 milhões de anos é que tivemos a presença hominídea na Terra. Se dividíssemos isso para um dia de 24 horas, a presença hominídea na Terra seria o último segundo do dia, num dia de 24 horas. Então, durante 4 bilhões, 495 milhões, 499 milhões e 500 mil anos, a Terra viveu sem a presença hominídea. Como que se preparando, como que se organizando para poder receber os espíritos aqui encarnados. Não interessa se ainda no mundo primitivo, evolutivamente falando, mas a presença hominídea. 5 milhões de anos. 4 bilhões, 495 milhões de anos. Sem ninguém. Nos últimos 500 mil anos é que tem a presença do chamado Homo sapiens aqui na Terra. Há 500 mil anos. Há 500 mil anos somente. Somente há 7 mil anos, mais ou menos,
é que desenvolveu-se a escrita, que pôde se marcar algo, registrar algo na Terra. Vejamos o quanto de tempo foi necessário lá no mundo espiritual para organizar as condições para estarmos aqui na Terra. As condições físicas, esperando as revoluções físicas da Terra, a adequação do solo, a adequação do clima, para que tivesse condições, então, de chegar o ser hominídeo, o Homo sapiens, os espíritos que somos encarnados. Então percebemos que tudo isso foi acompanhado pelo mundo espiritual, como nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando nos diz que a comunidade dos espíritos puros reuniu-se uma das vezes, a segunda vez, para justamente ajustar, a primeira vez, melhor dizendo, para ajustar a formação do planeta Terra. Que lá do mundo espiritual, essa comunidade dos espíritos puros reuniu-se para poder decidir a criação, o desprendimento da nebulosa solar e a Terra ser criada. E passaram-se bilhões de anos. 4 bilhões de anos. Milhões de anos nos últimos tempos. E essa comunidade se reúne de novo. Se reúne de novo para decidir sobre a encarnação do Cristo, a encarnação de Jesus. Esse acontecimento máximo que nós tivemos no planeta. O maior acontecimento do planeta, mais que a própria formação. Essa comunidade se reúne e no mundo espiritual decidem pela encarnação de Jesus, pela vinda de Jesus. Isso há mais ou menos 2000 anos. Há mais ou menos 2000 anos. Bilhões de anos. Bilhões de anos. Entre essa formação da estrutura hominídea, da estrutura do Homo sapiens, da encarnação, ou da individualização do princípio inteligente, da figura do espírito, conforme vemos na questão 76, e a chegada de Jesus, tivemos ensaios do mundo espiritual, decidindo a vinda de um, de outro, que fosse marcando elementos na história do planeta. No Oriente, no Médio Oriente, no Ocidente, e na nossa estrutura, por assim dizer, religiosa, nós tivemos um momento de apresentação de uma figura única, Deus, na figura de Moisés. Há mais ou menos 3.000 anos, Moisés aqui nos traz uma ideia diferente. Deus único e que tinha leis, regras. Nesse povo, no seio desse povo, que Emmanuel nos fala, que foi um dos povos advindos, espíritos advindos, de uma outra estrutura, de orbe, para a Terra. Um povo que Emmanuel chama, no livro A Caminho da Luz, de povo israelita, que não significa israelense, que não significa o habitante de Israel. Um grupo de espíritos que Emmanuel nomina como israelitas. Esse grupo de espíritos trazia, segundo Emmanuel, elevado conhecimento da ciência religiosa. Diz nos Emmanuels que 4 grupos vieram para a Terra. Os egípcios, os indo-europeus, os arianos e os israelitas, que não é sinônimo de habitante de Israel. Um grupo de espíritos. E cada um desse grupo com uma característica. E esse, o povo de Israel. Os espíritos chamados israelitas trouxeram uma elevada ciência religiosa. Trouxeram, por Moisés, o monoteísmo. A ideia de um monoteísmo para o fortalecimento espiritual, como que a fortaleza espiritual. Tanto que nos textos desse grupo,
que compõem o grupo velho testamentário, a ideia de Deus é sempre uma fortaleza, é sempre o El Shaddai, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Porque é isso que esse povo trouxe. Toda essa história aurida no mundo espiritual. E esse povo nos trouxe uma solidez em matéria de fé. Em matéria de fé, trouxe-nos a solidez. Mas, para sair de um orbe elevado para um outro orbe em processo evolutivo ainda distante daquele, como que num degredo, faltava nesse povo a humildade e o amor. Faltava nesse povo o senso da humildade, por conhecerem muito da ciência religiosa, por sentirem sólidos na estrutura em Deus. Desenvolveram, ou não trabalharam com a humildade e o amor. E aí, de Moisés a Jesus, dessa característica desse povo espiritual até Jesus, passaram-se mais ou menos 1.300 anos. E chega Jesus. Chega Jesus para nos ensinar, para nos trazer aquilo que esse povo não desenvolveu: humildade e amor. Esse povo, esse grupo teve em Abraão o patriarca, teve em Moisés o legislador. Mas aquela comunidade dos espíritos puros, no mundo espiritual, entendeu que não bastava esses iluminados, que não bastava os profetas, que não bastava, na linguagem oriental, os avatares. Era necessário a presença, ou era necessária a presença do Cristo. E lá no mundo espiritual, decidiram, e o Cristo aqui vem. Nasce Jesus. E nesse momento começava, por assim dizer, o desenvolvimento da maioridade espiritual aqui na humanidade terrestre. Nesse momento, então, nós podemos dizer que ensaiava essa maioridade da humanidade terrestre. Jesus, ele passa a ser o marco, até o marco histórico, para o antes dele e depois dele. O AC, o DC, antes de Cristo, depois de Cristo, o AC/DC, não o conjunto de rock, obviamente, mas estava ali Jesus, dividindo a história, para nos dizer que depois dele, outros pensamentos chegariam, novos ensinos chegariam, e a humanidade não seria mais limitada àquele velho Médio Oriente, que a humanidade era o planeta, e que existia povos outros no planeta, e que outros tinham suas ideias e verdades também trazidas. E Jesus, então, nos traz essa ideia da humildade, essa ideia da amorosidade, como elementos necessários. E ali, naquele grupo, naquele ponto geográfico, por assim dizer, central da história e dos povos conhecidos para a época, tanto é que chamamos de Médio Oriente, está entre o Ocidente e o Oriente, ali planta-se, na linguagem emanuelina, a árvore do Evangelho. A árvore da fé viva. Como nos relata Emmanuel no prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ali, então, a árvore é plantada, esperando que se desse frutos, pois afinal era o povo que guardava a ciência religiosa, que tinha a fortaleza em Deus, e era o lugar geográfico em que por ele transitava o Oriente e o Ocidente. No lugar certo, geograficamente correto, no momento correto. Chega-nos então Cristo. Tudo isso programado no mundo espiritual. Todos esses acontecimentos no mundo espiritual. E a humanidade caminha por um tempo. Jesus volta ao mundo dos espíritos, porque aqui ficou por poucas décadas, deixou os seus ensinos, e durante mais ou menos 300 anos, a humanidade foi trabalhando com esses ensinos,
de maneira natural. Espíritos outros foram chegando, foram encarnando. Os apóstolos também foram deixando o mundo material, voltando ao mundo espiritual. E aqui chegando outros, a partir de um Paulo apóstolo, os chamados apologistas, Tertuliano, Clemente, Orígenes, São João Crisóstomo, Santo Anselmo, aqueles chamados apostólicos, pensamento apostólico, que deram os seus testemunhos de fé. Não institucionalizaram nada, apenas divulgavam a mensagem. Apenas vivenciavam e demonstravam o amor a essa nova ideia, o amor ao Cristo que estabeleceu um marco na história da humanidade. Mas, ainda por esse egoísmo, vaidade, prepotência humanos, essa era apostólica perde espaço. E começa um período de estatização. O mundo espiritual indicando pessoas para poder cuidar dos assuntos da religiosidade, para cultivar essa árvore do evangelho. Mas o egoísmo humano começa a estatizar, começa a dar conotações de César àquilo que era de Deus, na linguagem do Cristo. Começou-se a dar somente a César, não só o que era de César, mas também o que seria de Deus. E aquilo que era chamado de eclesia por Jesus, passou a ser chamado igreja e comandada pelo Estado. Durante 700 anos, mais ou menos, até por volta do ano 1000, essa estrutura. E aí, no ano 1000, por forças espirituais, novos pensamentos foram surgindo. E acontece aquilo que na história nós chamamos de cisma, divisão, cisma do Oriente. A igreja, a eclesia do Oriente, com a queda do Império Romano do Ocidente, começa a questionar esse modelo de religião estatal. E aí discutem dois itens, a iconoclastia e o cesaropapismo. Cesaropapismo, que o chefe do Estado era o chefe da igreja. Iconoclastia, culto às imagens. E por esses dois motivos, há um cisma. Há uma divisão. E nasce uma segunda estrutura, a igreja ortodoxa, a eclesia ortodoxa do Oriente. Grega, futuramente armênia, desenvolve-se isso. Numa disputa, disputando o poder, esquecendo que Jesus havia dito a Pilatos, quando Pilatos lhe diz, não sabe que tem o poder de condenar ou livrar-te? E ele responde a Pilatos, o poder que tu dizes ter, só o tem, porque foi dado por meu Pai. E esqueceu-se disso. E durante esse período, então, ainda que dois pensamentos, surgiram os abusos dos poderes religiosos, surgiu-se a pobreza ou empobreceu-se a humanidade intelectualmente. Vários emissários do Cristo vieram tentando organizar, reorganizar, trazer de volta aquela ideia do Cristo, de um cristianismo simples, que tocasse a alma. No mundo espiritual, organizam a vinda de Francisco de Assis para restaurar a igreja, dar sentimento àquilo que só era interesse material. Nasce uma filosofia diferente, não mais aquela filosofia dos pais da igreja. Surge a chamada escola escolástica, que trabalhava com a razão e com a fé. Figuras como Tomás de Aquino. E foram chegando emissários do Cristo. E mais ou menos 400 anos depois do primeiro cisma, da primeira divisão, o cisma do Oriente, vem o cisma do Ocidente, que foi conhecido como Reforma, lá pelos idos do século XVI,
conhecido como Reforma. Em função desses abusos, e vêm emissários do Cristo, como Lutero, para tentar, mais uma vez, restaurar, restabelecer o sentido da eclesia, da igreja, que não era material, como que aquela árvore do evangelho, lá, plantada na Palestina, estivesse sem a seiva, estivesse secando. No Ocidente, onde a cultura, a filosofia, os renascimentos aconteciam, renascimento científico, renascimento cultural, renascimento religioso, renascimento comercial. Nesse bojo, tenta-se uma outra restauração com essa reforma, com esse cisma do Ocidente. Lutero propõe 95 teses, desmontando a estrutura material, temporal, interesseira, econômica, aplicada às eclesias, ou à eclesia, ou à igreja. E apresenta uma ideia de não mais uma relação salvacionista por obras materiais, mas por obras de fé. Salvação pela fé. Outros tentaram, outros desenvolveram tais pensamentos semelhantes, como Johann Calvino, que também tentou, estabeleceu as suas institutas, tentou reformar a igreja. Mas aquela estrutura, aquela região, aquele momento estava carcomido. Aquela estrutura estava carcomida. Disputas religiosas, já advindas do cisma do Ocidente, matanças em nome da religião, como a noite de São Bartolomeu, em que se leva à morte física os huguenotes, aqueles que professavam uma estrutura de fé diferente, mas a perseguição política, monárquica, não queria essa estrutura temporal, essa estrutura religiosa. E perseguem. Não mais as cruzadas do passado, que fez levantar estruturas de religiosidades também diferentes lá no Oriente, com a figura islâmica, com o profeta Muhammad. Mas no Ocidente também já carcomendo, estruturas anglicanas digladiando-se com estruturas anabatistas, com estruturas católicas, com estruturas de huguenotes. E o mundo espiritual começa a buscar outros caminhos. Como que aquele velho continente, aquelas velhas estruturas, não seriam mais solos férteis para a árvore do Evangelho. E do alto, do mundo espiritual, os emissários do Cristo. Jesus chama Hillel, no nome hebraico, o Eliu, no nome grego, e começa a observar uma outra estrutura, uma outra geografia, um outro continente, para que pudesse, quem sabe, reedificar. E aí Emmanuel nos fala que a árvore do Evangelho foi transplantada da Palestina para as terras do mundo novo, que aparentemente era habitado somente por pessoas ingênuas, desprovidas dos interesses materiais, e dividida em duas estruturas: o mundo novo do norte, o mundo novo do sul. Vieram para cá, inspirados pelo mundo espiritual, aqueles que poderiam colocar aqui um pensamento religioso. Mas não o pensamento religioso das estruturas das instituições. O pensamento religioso advindo do sentimento do Cristo. Aqueles perseguidos lá da França, os huguenotes, foram para a Escócia, chamados Quakers, e da Escócia vieram para a América.
para o chamado destino manifesto. E de uma outra estrutura, de um povo simples, daquele continente já mais velho, estrutura-se a encarnação de espíritos que eram exímios navegadores de povos antigos. E nos fala Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que aqueles antigos fenícios encarnam-se nas terras ibéricas, Espanha e Portugal. Começam a encarnar esses espíritos que tinham conhecimentos náuticos, que conheciam a estrutura das navegações, aqueles antigos fenícios. Nessas transmigrações de povos, encarnam-se ali. E ali desenvolve-se. E esse Hilel, Elio Hilel, é convidado a encarnar. E ali encarna-se como um infante Henrique de Sagres. E cria e desenvolve o estudo náutico, a escola de Sagres, que permite o conhecimento das navegações. Porque para se chegar a um mundo novo, só via o oceano. E aí esse povo é preparado. Aquele povo simples da Península Ibérica desenvolve conhecimentos náuticos. E aquele país, o primeiro Estado nacional formado na Europa, Portugal. Portugal foi o primeiro Estado nacional formado na Europa. Antes de quaisquer outros Estados nacionais, Portugal. E ali se desenvolve. A ponta do mar, a ponta do oceano, o istmo do continente para o oceano. E aquele povo recebe esses navegadores, esses espíritos conhecedores. E os espíritos sugerem que caminhem para o Ocidente. Sabia-se da existência dessa grande ilha no Ocidente, porque o Canadá já havia se recebido. Ensaia-se com Vasco da Gama o périplo africano para ir ao Oriente. E depois, numa figura, numa estrutura, Portugal manda uma esquadra que, por influência espiritual, nos fala Humberto de Campos. Cabral é inspirado, tem sonhos e chega a essa terra sabida, mas desconhecida. Sabida sim, mas desconhecida. Tratados já haviam organizado uma certa divisão para esse mundo do Ocidente. O Tratado de Tordesilhas, que das ilhas de Cabo Verde, léguas marítimas a leste, a oeste, melhor dizendo, que foi contestado por Portugal porque não queria 100 milhas marítimas, mas 400 milhas marítimas, porque senão não atingia as terras. Já sabia da existência dessas terras. De tal modo que o rei da França, Francisco I, foi dizer: onde está escrito no testamento de Adão que a terra deve ser dividida entre Portugal e Espanha, esquecendo dos outros herdeiros? Tudo organizado no mundo espiritual. Por isso, não é um descobrimento. Na teoria historiográfica é chamado de achamento, mas não descobrimento, porque já sabia da existência. E o mundo espiritual dizia isso. Humberto de Campos já nos trazia isso em 1938, antes mesmo que a historiografia revisasse os conceitos do descobrimento do Brasil e passasse ao achamento. Humberto de Campos, espírito, já dizia no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, as terras sabidas. Sabidas, não conhecidas, mas sabidas. E aqui se instala uma nova expectativa. Uma nova expectativa. E começa então esse transplantar da árvore do Evangelho para essas terras, chamadas pelo Cristo, conversando com Elio, ou Hilel, terras do Cruzeiro. Terras do Cruzeiro. E aqui então, com o solo fértil para as questões da religiosidade, a árvore foi trazida.
e começou a se desenvolver. Um país novo, jovem, uma colônia. E foram chegando para cá espíritos, encarnando espíritos que pudessem dar esse segmento, seja em Portugal, seja no Brasil. E os acontecimentos históricos, as ações do mundo espiritual, cujos representantes na Terra algumas vezes se desviaram, como Napoleão, haja vista o Constante no livro Cartas e Crônicas, cujo título do capítulo é Kardec e Napoleão. Napoleão foi investido de uma missão benévola, mas desencaminhou-se. E aquilo que era para unir pelo amor, ele uniu pelo belicismo, pela força bélica. E nesse movimento napoleônico, um acontecimento histórico, aurido no mundo espiritual, fortaleceria a estrutura da Terra do Cruzeiro. A vinda da família real, fugida das perseguições napoleônicas, fugida. E aqui vieram. Vieram esses, e nessa condição de aqui estar, igualam a colônia e a metrópole, quando em 1815 criam o chamado Reino Unido. E aí aquilo que era a colônia passou a ser a sede da própria metrópole. Como que os espíritos dizerem que era preciso desenvolver uma certa independência para que distanciasse desse mundo velho, ou do velho mundo, melhor dizendo. E aí? Naquele movimento anterior de uma certa liberdade trazido por Tiradentes, um espírito que Humberto de Campos, no livro A Caminho da Luz, nos fala, um antigo inquisidor, que não conseguiu o intento por vários fatores, mas dentre outros, o fato de ele, Tiradentes, esse antigo inquisidor, ter que fazer os seus resgates. E quando ele é recebido de volta no mundo espiritual, é dito a ele que ele havia feito o trabalho, a semente, mas que seria a própria coroa portuguesa que sairia, que libertaria. E aí, então, depois desse movimento histórico, dessa condição, dessas questões em Portugal, a família real precisa voltar. E continuam aqui. Como que tomando conta. E Dom João VI, antes de voltar, ele diz para Pedro I, faça a tua independência antes que outros a façam. Isso é histórico. Isso não está no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso está nos livros de história. E aí, o que acrescenta ao mundo espiritual? Aquele grito de independência ou morte, diz-nos Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Foi sussurrado nos ouvidos de Pedro I por Tiradentes. O espírito que aqui encarnado, Tiradentes, no mundo espiritual, incentiva, inspira a Pedro I a criar essa independência, que não foi tão independência assim, não vem ao caso, mas a mostrar uma outra estrutura, preparando o caminho para a chegada de um outro espírito, esse sim, que poderia dar um rumo mais cordial ao país. É quando no mundo espiritual os prepostos de Deus, das falanges ou da falange de Ismael, o que coordena o país, esse espírito que coordena o país, chama um dos antigos seguidores, Longínios. E ele encarna como Pedro II, conforme nos fala Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Com a missão de apaziguar, com a missão de, por um processo de educação, organizar. E ele conseguiu. Hoje, a história oficial revisa todos os conceitos a respeito de Pedro II. Há um livro chamado Sob as Barbas do Imperador, que nós temos o contar da história
pela realidade da história e não pelos factoides oficiais surgidos na República. E resgatam essa figura serena e equilibrada de Pedro II, que cometeu seus erros, mas que, por essa forma, conseguiu que das colônias do Sul, a única que não fosse fatiada foi o Brasil. Porque as colônias espanholas, uma só, a colônia espanhola, uma só, fatiou-se em diversos países, em diversos estados. Mas aquela de Portugal ficou una. Una por causa da presença aqui, da própria estrutura para o Reino Unido. Depois, para aquela sequência da própria família real portuguesa continuar. Que a história, no primeiro momento, criticou e hoje entendeu que sem essas figuras, sem a figura de Longínquos, aqui Pedro II, nós teríamos o Brasil separado. Diversos outros países teriam surgido, com os movimentos separatistas internos, que não cabe aqui analisá-los. Mas não, conseguiu-se esse processo. O Brasil cometeu falhas, sim. Essa presença cometeu falhas, sim. Imiscuindo-se pelos processos alheios, envolvendo-se nas questões do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, nas guerras cisplatinas, ou permitindo ainda anteriormente o desenvolvimento da escravidão, que são máculas, sem dúvida, que maculam, sim, a estrutura, mas que não tiraram do Brasil a sua condição de solo fértil para o desenvolvimento, o crescimento e a frutificação da árvore do Evangelho. Diz Humberto de Campos que o acontecimento último, que deu uma certa liberdade de andar ao Brasil, foi a República. Diz ele, melhor dizendo, Humberto de Campos, que com a República o Brasil atingiria a maioridade para responsabilizar-se por si mesmo das suas ações, pelas suas ações. E diz então que a partir dali seria a missão espiritual do Brasil. Seria ali, ou a partir dali, o coração do mundo já era, porque para cá vieram diversos povos. E foi um dos poucos lugares no mundo que os diversos povos para aqui vieram, mesmo que digladiando-se nas suas origens, aqui se davam bem. Aqui se davam bem. Judeus, palestinos, cristãos, islâmicos, aqui se davam bem. Porque aqui havia o coração, o sentimento. Mas precisava-se, então, ainda desenvolver o Evangelho. Essa árvore ainda não frutificou. Plantada está. Regada foi. Mas ainda não frutificou. Porque ainda está em processo de crescimento. Porque ainda está em processo de maturação. Ser pátria do Evangelho não é sinônimo de ser um país perfeito. Porque perfeito não era Israel quando Cristo chegou. Perfeita não era a Europa. Perfeita não era a França quando o Espiritismo lá se coloca. Não. Ser a pátria do Evangelho não significa ser um país perfeito. Se comparado a outros países, em termos de políticas educacionais, de saúde, desenvolvimento tecnológico, o Brasil pode estar muito atrás. O Cristo, quando aqui chegou, ele disse que não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. E planta a árvore onde tinha potencial. E aqui a árvore do Evangelho transplantada, aqui plantada novamente, é porque há um potencial. É porque essas terras têm o potencial. No norte, o destino manifesto continua. No sul, a amorosidade continua. Aqui, por assim dizer,
Não perfeito o país, não é? Mas por tradição, é um país aberto. É um país que recebeu povos diversos da Europa, da África, do Oriente, do Ocidente, os que aqui já estavam quando chegaram esses povos europeus, porque os reais brasileiros estavam aqui há mais de 15 mil anos, 10 mil anos, com o revisionismo histórico da chegada do Homo sapiens nas Américas, já estavam aqui. E desses desvios históricos, erros históricos, como João o Batista foi dizer, quando os fariseus se vangloriavam, dizendo somos filhos de Abraão, o Batista, conforme grafado no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, o Batista foi dizer, vocês se vangloriam dizendo são filhos de Abraão, mas se Deus assim desejar, dessas pedras ele faz filhos de Abraão. Como quer nos dizer que dessa imperfeição nossa poderia sim crescer e frutificar uma árvore, a árvore do Evangelho. Aqui há o potencial. Aqui, naturalmente, há uma religiosidade estabelecida. Não há conflitos de religião. Não no sentido que se teve nas cruzadas, não no sentido que se teve das guerras religiosas, das perseguições, dos anátemas. Aqui não houve e não há conflitos belicosos em nome das religiões. Aqui, uma mesquita e uma sinagoga podem estar frente a frente, uma de um lado da rua, outra do outro lado da rua, e funcionando. Podem estar lado a lado, uma mesquita e uma sinagoga, que lá, no nascedouro não pode, mas aqui, no solo fértil, potencialmente bom, pode. Aqui se dialoga o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, dialogam. Não só conversam, dialogam. Aqui as escolas religiosas advindas de diversos pontos do cristianismo dialogam. Há abusos? Sim. Aqui o espiritismo tomou forma e tomou força. E nos fala Humberto de Campos, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que aqui o espiritismo, enquanto na Europa o espiritismo se consolidava em ciência e filosofia, aqui o espiritismo se edificava ligado ao cristianismo redivivo. Aqui o aspecto religioso tomava forma, não para uma religião, mas para uma reflexão moral. E abre um capítulo especial para a figura de Bezerra de Menezes, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um dos mais fervorosos discípulos do Cristo da falange de Ismael é convidado para aqui vir, para exemplificação. E foi ele, aquele que primeiro foi organizando, não como norma cogente, como ordem, mas por exemplificação. Foi mostrando o real sentido do pensamento espírita. Não apartado da filosofia, não apartado da ciência, mas também não apartado da moral, da religião. E aqui, figuras várias foram desenvolvendo esse pensamento. Até essa figura cândida do nosso Francisco Cândido Xavier. Mais um exemplificador. E nos outros segmentos também, como uma irmã Dulce na Bahia, como lá no passado, Joana Angélica, no convento da Penha, nesses processos de independência do país. E exemplos vários, como Eurípides Barçanufo, como um Jerônimo Mendonça, como um Divaldo Franco,
como vários outros das outras escolas do pensamento moral religioso. E aqui no Brasil, temos a maior expressão espírita, temos uma importante e relevante expressão católica, uma grande presença evangélica, um forte judaísmo, um equilibrado islamismo, um sereno budismo. Tudo isso nesse solo fértil da religiosidade. E o acima de tudo isso que nós devemos pensar. O acima de tudo isso, nós estamos aqui encarnados. Nós estamos encarnados. Nós somos os responsáveis, nós, os 200 milhões de brasileiros, somos os responsáveis para que essa árvore frutifique, regando-a, trabalhando no solo, pondo a mão na charrua, como disse o Cristo, e olhando para frente, servindo. A exemplo de muitos, servindo. O ponto fundamental não é o Brasil ser, é nós contribuirmos para a frutificação da árvore do Evangelho. E nós aqui estamos. Somos, assim não dizemos, brasileiros, não desistimos nunca, não é assim que dizemos? Não é isso que é cantado nos movimentos sociais? Sou brasileiro com orgulho e amor, não desisto nunca. Então não desistamos. Não desistamos de fazer florir, de fazer frutificar essa árvore do Evangelho que foi trazida para cá pelos emissários do Cristo, para as terras do Cruzeiro, para essa pátria, para esse coração do mundo, para essa pátria do Evangelho. Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito para estar aqui no MECESG, com alegria, virtualmente, com alegria. Muito obrigado mais uma vez ao Gilmar, ao Renato, à Juliana, pelo convite e pelo carinho de tão bem ser recebido quando aqui estou. Deus abençoe a todos, Deus lhes pague. Simão, muito obrigado pela colaboração, por trazer para a gente essa reflexão em cima desse tema, enxergando a nossa pátria do Evangelho como a nação onde o Cristo coloca as capacidades de irradiar a humanidade, a paz e a fraternidade. E nós temos aqui algumas reflexões que os internautas durante a palestra trouxeram, né? E ainda alguns colocando sobre a intolerância religiosa, que ainda, infelizmente, ainda é difundida no nosso país. Simão, a gente gostaria de colocar para você, né, como uma pergunta, como é que você imagina esse movimento de transformação? Como é que você sente isso no curto, médio e longo prazo? Como é que isso vem de forma prática para nós que estamos no movimento espírita? Como que nós, do movimento espírita, podemos colaborar? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz assim: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Transformai-vos. Ele não pediu que transformasse o mundo. Ele pediu que transformássemos a nós mesmos. E nos disse como? Pela renovação do nosso próprio entendimento. Então nós precisamos renovar. Aqui se falou, você disse, intolerância religiosa. Não precisamos ir longe. Intolerância no próprio movimento espírita. Quantas divisões nós estamos tendo no movimento espírita? Espíritas da ala A, espíritas da ala B, espíritas progressistas, espíritas retrógrados, ou espíritas... Para que isso? Isso não é do espiritismo, isso é nosso.
E vai um alerta feito pelo espírita Viana de Carvalho, que está no livro Sementeira da Fraternidade, psicografia do Divaldo. Viana de Carvalho escreve: o movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita permanece ignorada, quando não adulterada, na maioria dos seus postulados, ressalvadas as incontáveis exceções, diz ele. Então que pensemos nisso. O que nós estamos fazendo? Um espiritismo à moda da casa ou não? Estamos levando a bandeira da afetuosidade, da amorosidade, da respeitabilidade ou não? Quantos artigos de críticas nós temos no movimento espírita acerca do próprio espiritismo? Quantos estão sendo os donos da verdade? E quantos, de fato, estão trabalhando para servir as pessoas? Então, de ordem prática, saiamos um pouco desse intelectualismo vazio e comecemos a um trabalho de humanização, de sentir, de empatia, de enxergar o ser humano, de deixar esses púlpitos e sermos mais úteis nas bases, nas pessoas. Perceber que não somos seres perfeitos, mas somos perfectíveis, que podemos, apesar dos erros, continuar trabalhando e seguindo e melhorando e passando a acertar. Ter a paciência para lidar com as pessoas. Ter essa empatia para sentir a necessidade alheia. Deixar o espiritismo de menos pompa e mais ação. É isso que nos cabe fazer. Emocionarmos-nos com o Cristo, para que essa emoção seja o ânimo para seguirmos em frente trabalhando. Então é esse aspecto que precisamos avaliar. E não existe intolerância religiosa, existe intolerância dos religiosos. O problema não são as religiões, os problemas são os religiosos que se distanciam das suas religiões. Então o problema não é a sociedade, somos nós. Porque a sociedade é uma consciência coletiva, formada de consciências individuais. Enquanto eu ainda estiver dizendo a sociedade vai mal e não percebendo que eu é que estou indo mal, e o outro também, nós não sairemos desse cipoal de erros. Então que olhemos de maneira diferente e assumamos as responsabilidades, começando por nós mesmos. Esse momento de isolamento, dito isolamento social, eu digo dito porque melhor seria dizer recolhimento pessoal. Se nós aproveitarmos para nos recolher e reavaliar nossas condutas e voltarmos às convivências de maneira diferente, talvez nós vamos conseguir mudar um pouco esse cenário egoísta, individualista, personalista que nós vivemos. Quando de fato deixarmos de ser personalistas, porque ainda o somos. Ainda somos muito de usar o meu e não o nosso. De dizer eu e não nós. Então que pensemos nisso, porque o Brasil será o que os brasileiros fizermos. Parafraseando a ideia de Leon Denis sobre a ideia do espiritismo no futuro ser aquilo que os homens deles fizerem. Então, da mesma forma, o Brasil, a nossa cidade, a nossa família será o que nós fizermos. Então tragamos a responsabilidade para cada um de nós. E avaliemos se nós também não estamos sendo intolerantes com muitas coisas, principalmente com as pessoas e com os defeitos alheios, em vez de tentar ajudar na reconstrução e os outros ajudar na nossa reconstrução. Ficamos ainda apontando erros quando nada fazemos em benefício dos acertos. Tudo começa com a nossa ação real e prática, né, Simão? Nós, do Movimento Espírita, que temos essa riqueza em nossas mãos, né? Assim, e muitas vezes a gente ainda vê o movimento muito no falatório, né? No nosso ainda estágio. Nós temos ainda que aprender a colocar a mão na massa. O Rubem Alves, certa vez, ele cunhou um termo chamado escutatória. Ele disse que no Brasil tinha muito curso de oratória, ensinando a falar muito, mas precisava de curso que ensinasse a ouvir. Então ele criou a palavra escutatória.
E aí eu vou colocar um outro pontozinho. Nós já temos muita escutatória, precisamos agora de curso de fazetória. Precisamos aprender a fazer as coisas. Já temos oratória demais, escutatória, e agora precisamos fazetória. Começar a fazer, começar a agir. Porque foi isso que disse o Cristo. Quando Pedro tira o pé no momento de ser lavado e diz, Mestre, Senhor nosso, nós é que devemos fazer tais coisas e bem sabemos que devemos. E Jesus disse a ele, se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis, se agora as praticares. Então, que pensemos, em vez de ficar dizendo, que eu vejo muito, como que o Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho, um país ruim desse jeito? O país não é ruim, somos nós que somos, os que compomos o país. Então, se queremos que ele seja a pátria do evangelho, sejamos nós o coração para essa pátria do evangelho. Sejamos nós os primeiros a vivenciar, a servir, a ser útil. Dizia o Cristo aos apóstolos, no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem, não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Então, se nós queremos que algo mude, começamos a ser úteis, comecemos a ser úteis, comecemos a servir e não a ser servido. Comecemos a servir. E aí veremos que essa árvore continua plantada aqui. Está faltando só a gente regar para poder esse fruto surgir. Simão, maior nação espírita do planeta. Como que você enxerga isso? Como você explica isso? Corações abertos. Felizmente, aqui entrou pelo aspecto do coração e não do intelectualismo vazio. Se o espiritismo aqui entrasse só pelo intelecto, ele continuaria só na elite da intelectualidade vazia. Mas ele entrou pelo coração e chegou ao cérebro. Aqui, pela porta da religiosidade, atingiu-se a intelectualidade e a filosofia se fez e a ciência se desenvolveu. E isso toca a emoção. E a maior nação do mundo espírita é que está levando para diversos outros países os núcleos do pensamento espírita. Se nós olharmos por esse mundo afora, nós veremos vários pequenos grupos espíritas, com 5, 10, 15, 20 pessoas, quando muito cheios, mas espalhados em diversos locais. Então, sim, essa nação está espargindo isso. E, infelizmente, alguns colocam que isso é um igrejismo. Não, igrejismo é o que tivemos no passado. Isso se chama religiosidade. Isso se chama espiritualidade. Melhor esse caminho do que a frieza de uma intelectualidade vazia, só cheia de conhecimento e zero de consciência humana, consciência existencial. Melhor esses que põem a mão na massa e que talvez não saibam recitar partes do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, do que aqueles que sabem de cor, mas guardam nas instantes aquele conhecimento que deveria ser utilizado para servir ao outro. Felizmente, o Brasil fez diferente. Os espíritas fizeram diferente aqui no país. Seguindo talvez aquela mensagem, aquela história contada no livro Contos e Apólogos, o candidato intelectual, que encontrou com Jesus e fez uma série de perguntas, sempre da intelectualidade, para segui-lo. E Jesus respondendo e deixa de responder. Até que o jovem pergunta a ele e diz a ele, Senhor, por que não me respondes mais? E Jesus diz para ele, procura-me quando de fato estiver disposto a servir. E diz Humberto de Campos que Jesus foi para a Galileia e lá reuniu homens rudes que nada sabiam da filosofia grega ou do direito romano, mas que estavam dispostos a servir sem nada perguntar. E felizmente, aqui o Espiritismo veio pelo serviço, por servir, pelo ser útil, e isso fez proliferar. Simão, muito obrigado mais uma vez, em nome dos organizadores do MECESG, da Comunidade Espírita de São Gotardo, que é sua terra também, onde seu avô começou um centro espírita
com aqueles desbravadores aqui do início do Espiritismo em São Gotardo. Em nome dessa turma toda que está por trás de todos nós, a gente agradece a sua participação. E eu quero dizer que você é um grande semeador do Evangelho no coração da pátria do Evangelho para todos nós. Muito obrigado, Simão. Nós vamos passar agora para a apresentação da evangelização infantil, um trabalho que os evangelizadores fizeram, e aqueles pais que quiserem trazer os filhos, né, para esse momento, são todos bem-vindos. Muito obrigado, Simão. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado mesmo.